Olá pessoal, tudo bem? Professor Clóvis aqui com vocês novamente e vamos hoje aí resolver alguns exercícios aí sobre globalização com foco no Enem, tá? Lembrando que globalização é um dos assuntos que mais caem no Enem, tá? Então vamos lá. Primeiro exercício aí, observe a charge a seguir, né? É uma charge do cartunista Milor Fernandes, tá? A gente vê aqui então uma metade, né? O hemisfério sul aqui da Terra, né? Vendo aqui a linha do Equador bem claro aqui pra gente. O hemisfério sul bem pequenininho e o hemisfério norte bem grandão. Por que isso, né? Vamos ver? Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização, tá? Então vamos lá. A ilustração de Milor Fernandes é uma crítica à ordem global atual. Além disso, ela faz referência à visão eurocêntrica das projeções cartográficas. Letra B. A visão conceitual da globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem. Letra C. A forma com que o Planalto Central opera o processo de inserção da globalização no Brasil. Letra D. A divisão internacional do trabalho, em que os países do Sul subdesenvolvido são dependentes do Norte desenvolvido. E letra E, a influência da globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira, tá, pessoal? Vamos lá, então. Então, vamos para a primeira alternativa, né? Letra A. A visão eurocêntrica das projeções cartográficas, né, pessoal? Ó, primeiro lugar, já fala aqui a palavrinha, ó, eurocêntrica, né? O que significa a visão eurocêntrica? Uma visão, né, com a Europa como centro, né? Euro de Europa, cêntrica, cêntrico, né? No centro, tá? Então, olha só, não é o que nós observamos aqui, né? Porque aqui nós temos a América em destaque, né? Então, ela não é uma visão eurocêntrica, né? Seria uma visão americocêntrica, né? Digamos assim. Então, ó, errado, pois o mapa exibido mostra a América ou o continente americano em destaque, tá? Então, essa alternativa A não está correta. Então, ó, assim seria um mapa com uma visão eurocêntrica, como o mapa mundi de Mercator, né? Então, o mapa mundi de Mercator, ele sim tem uma visão eurocêntrica, ó. Ó a Europa aqui bem no centro do mapa, tá? O professor colocou até um retângulo aqui para destacar, tá? Então, a Europa está no centro. Isso é uma visão eurocêntrica, né? Lembrando que essa visão eurocêntrica, ela é um pouco preconceituosa também, tá? Ela dá muita importância à Europa, como se a Europa fosse o centro do mundo, inclusive, né, essa visão ela é distorcida propositadamente, né? A Europa fica maior do que ela é geograficamente falando, né? Para dar uma importância maior, né, ao continente europeu em detrimento aos outros continentes, tá? Beleza? Continuando. Vamos lá para a letra B agora. A visão conceitual da globalização realizada no processo de ensino-aprendizagem. Pessoal, muito do processo ensino-aprendizagem aí de geografia, de história, de sociologia, né, que trabalha aí com a globalização, né, com o fenômeno da globalização, na verdade, ela vem impregnada também com um pouquinho de preconceito, nos dando a entender que o processo de globalização é um processo que tem mais vantagens do que desvantagens, né? E isso não é verdade, principalmente na visão de um geógrafo que eu admiro muito, né? É o geógrafo que eu mais admiro, na verdade, o Milton Santos, né? Nosso geógrafo brasileiro aí, que eu considero o pai aí, o grande ícone da geografia brasileira, tá? Ele tem um livro, né, que chama Uma Outra Globalização, que tem uma visão mais crítica, né, do que nós, desse fenômeno aí que nós chamamos globalização. Vamos dar uma olhadinha então, ó. Não, pelo contrário. O que vemos é o contrário. Sempre aprendemos partes da globalização, somente seus benefícios, mas não os seus malefícios.
aprendemos que ela integra, né? Que o processo de globalização ele é integrador, ele integra toda a humanidade, né? E isso não é verdade. Na verdade, o que ele faz é acentuar as desigualdades econômicas e sociais, tá? Aí, continuando aqui, ó. Mas ela mais aprofunda as desigualdades sociais do que promove algum tipo de integração, né? Se tomarmos o contexto da realidade socioeconômica mundial como parâmetro. Primeiro lugar, pessoal, o que o professor quis dizer aqui? A maioria da população mundial é pobre, né? Lembrando aí que a concentração de renda é um dos grandes desafios aí econômicos e sociais do mundo, né? Devido a essa concentração de renda, a essa concentração de PIB, né? O que é o PIB em primeiro lugar? Produto Interno Bruto, né? Soma de todas as riquezas de um determinado local. Se a gente pegar o PIB mundial, a gente vai ver que esse PIB aí, ele tá, né, a maioria, o grosso do PIB aí, ele está na mão mais ou menos de 1% de toda a população mundial. Então, o que isso significa? Que a grande maioria da população mundial é pobre, gente. Segundo a visão da ONU, né, que é o órgão aí que estabelece os parâmetros, né, para dividir as classes sociais, que é uma premissa do capitalismo, né? O capitalismo como sistema socioeconômico, ele divide, né, a população em castas econômicas, em parcelas econômicas, né? Então a gente vê aí o que nós consideraríamos, por exemplo, o topo da pirâmide econômica e social, né, que são as pessoas, os milionários, bilionários, esses aí estão dentro de um grupo de 1% da nossa população, né? O que é muito pouco, né, gente? É muito pouco. É muito mal dividido o dinheiro no sistema capitalista. Nós temos aí, né, nesse momento, na verdade, nós temos vários cientistas sociais, né, cientistas políticos, sociólogos, geógrafos, né, e outros profissionais da área de humanas aí, tentando aí, né, pelo menos amenizar esse problema do capitalismo aí e buscar soluções alternativas ao capitalismo selvagem que nós vivemos hoje, né, ao capitalismo informacional, o capitalismo financeiro, né, que são as fases atuais aí do capitalismo, tá? Então a gente nesse momento tem gente buscando alternativas, né? Nós já tivemos o socialismo como alternativa, o comunismo e outros, né, sistemas econômicos e sociais. Temos a EBR, por exemplo, que é economia baseada em recursos também, como uma solução, né, uma alternativa para contornar esse problema aí, para tornar o planeta um lugar mais solidário, mais justo, menos competitivo, né? Para melhorar, elevar aí o padrão de vida aí das pessoas ao redor do mundo, porque a realidade econômica do mundo aí é que a maioria do mundo, infelizmente, é pobre. E muito dessa pobreza aí beira aí a miséria, tá? Então a gente essa visão de globalização, né, que é muitas vezes passada para nós, sobre integração através da internet, né, através da tecnologia, né, que os países podem se ajudar mutuamente e tudo mais, isso aí não é uma visão verdadeira, tá? Então, a letra B é uma alternativa errada, tá? Vamos para a próxima, então. Aqui o professor pegou só, isso aqui é uma foto clássica aí que vocês vão encontrar ao longo da vida de vocês aí nos livros de filosofia, de sociologia, de geografia, né? Que aqui fica estampada a desigualdade social, né? E para geografia, então, né? Isso aqui é uma má utilização de espaço, né? Nós temos aí, né? Lembrando que a economia é um dos fatores, né? Um dos fatores que determinam aí a paisagem, tá? Então, principalmente aqui a paisagem cultural, né? Que nós estamos falando. Então, ó, aqui nós temos um baita de um condomínio de luxo, para ter uma ideia. Olha aqui, ó, cada um dos andares aí possui sua piscininha ali própria, né? Quadra, mais uma piscina enorme, quadra de tênis, de futebol,
por aí vai. E aqui nós temos a miséria do lado aí, né? Nós temos uma comunidade, né, formada aí por pessoas de baixo padrão econômico, beleza? Então vamos lá, continuando. Vamos ver a letra C, agora C é essa, né? Ó. A forma com que o Planalto Central, quando a gente fala Planalto Central, a gente pode falar Brasília, pode falar o poder federal, né? A esfera federal do poder que manda no Brasil, o Estado brasileiro, né? Opera o processo de inserção da globalização no Brasil, né? Como é que esse governo, né? Como é que os governos brasileiros inseriram o Brasil na globalização, se o nosso país realmente está integrado a esse processo de globalização, que é tão diferente lá como nós vimos lá na charge do exercício, né? Que nós vemos que é tão diferente aqui no Sul, né? No hemisfério sul do que é no hemisfério norte. Lembrando só a vocês, né, que aquilo faz parte da regionalização norte-sul. O que é regionalização norte-sul? Segundo essa regionalização, o hemisfério sul seria formado por países pobres, países subdesenvolvidos, e o hemisfério norte formado por países desenvolvidos, né? Mas ela é uma regionalização bem, digamos assim, bem imperfeita, né? Por quê? Porque nós vemos também países, né, subdesenvolvidos acima da linha do Equador, que fazem parte do norte, e nós vemos também países desenvolvidos abaixo da linha do Equador. Vamos dar um exemplo aí, a Austrália, tá? Beleza? Continuando então. Austrália, Nova Zelândia, tá? Então vamos lá, ó. Infelizmente, não depende do plano central, né, do Planalto Central, perdão, do governo federal, a relação do país com a globalização. Lógico que o governo, o Estado, ele pode melhorar a nossa inserção na globalização, mas não depende unicamente dele, tá? Vamos ver por quê. Apesar de poder amenizar os efeitos ruins da globalização para uma boa parcela da população, principalmente para a população mais pobre, mais carente, né? Não pode evitá-lo como um todo, já que esse processo, além de enraizado e estabelecido há muito tempo, já está absorvido pela sociedade como norma, né? Nós vemos hoje, por exemplo, pessoas, né, que defendem, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Pessoas, por exemplo, que defendem planificações econômicas aí, governamentais, por exemplo, como a carteira verde e amarela, né, que tá para ser aprovada agora aí, que retira direito dos trabalhadores e abaixa a renda total, né, da população, né, que vai gerar aí mais caos, mais desemprego, emprego informal, sem direitos, né, retirando direitos do trabalhador, né. Então, assim, e pessoas, né, justamente dessa camada mais pobre da população, defendendo um absurdo como esse, né? O que está querendo dizer, então? Isso já está absorvido, né, pelas pessoas. O capitalismo, ele influencia muito aí no comportamento do ser humano, tá? Isso aí a gente vai deixar para aprofundar em uma outra ocasião, tá? Então, ó, fora a questão da dependência tecnológica, econômica e cultural e das DITs do capitalismo. Vamos lá. Primeiro, o que é dependência tecnológica, né? Lembrando aí que a maioria dos países do Sul, eles já ocuparam a posição de colônia, né? Principalmente de colônias de exploração, né? O que aconteceu? Então, os grandes países aí, né? Os países mais desenvolvidos aí, Inglaterra, Espanha, Portugal, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, né? Esses países aí tiveram um papel muito importante durante o que nós chamamos de colonialismo, ou, né, ou que a gente chama também aí de mercantilismo, né, que seria a primeira fase ali do sistema capitalista, né, a fase de implementação do sistema capitalista, que começou lá com as grandes navegações durante o século XV
XVI, né, que foi levado o capitalismo para o mundo todo, né? E o que, que aconteceu? Esse sistema de colonização desses países, como no caso de. Eu vou colocar um caso aqui local, né? O nosso caso aqui, né? Nós fomos, né, durante séculos aí, colônia de Portugal, né? E o que Portugal fez, por exemplo, no tocante à industrialização do Brasil, né? Portugal proibia a industrialização do Brasil. Por quê? Porque se o Brasil se industrializasse, ele poderia concorrer, por exemplo, com Portugal no mercado econômico aí, né? Porque o Portugal era já um país que já tinha uma industrialização nessa época engatinhando, que nós chamamos de manufatura, né? E se o Brasil começasse a produzir produtos manufaturados, isso podia levar aí a um sentimento de revolta, né? A um sentimento de mais aguçado para nós alcançarmos a nossa independência, né? E virarmos aí posteriormente concorrentes de Portugal. Então o que né, Portugal fazia? Estabelecia leis, né, para proibir a industrialização no Brasil e fazer com que o Brasil fosse um país unicamente exportador de matéria-prima, né, o que nós chamamos aí de espaço extrovertido. O que é um espaço extrovertido para a geografia, né? É um espaço em que ele é feito totalmente, tudo que era produzido aqui era para ser comercializado na Europa, para atender, né, os interesses econômicos da capital, né, de Portugal, e não da colônia, não do Brasil, né? Então tudo que era produzido aqui dentro da nossa economia, vamos dar um exemplo, né? Cana-de-açúcar, posteriormente café, todas as nossas pedras preciosas, toda a nossa matéria-prima aqui era mandada para Portugal para ser manufaturada lá na Europa, para ser comercializada lá, para gerar lucros para Portugal e não para o Brasil, né? Isso aí faz parte do processo de colonização, de exploração, né? E nós vemos isso aqui, ó, as DITs, né? O que são as DITs? Divisão Internacional do Trabalho, né? Que são subdivisões do capitalismo aí, né? De como é o relacionamento entre os países dentro, o relacionamento econômico dentro do sistema capitalista, né? Então, para os países subdesenvolvidos, né? Os países do Sul, né? Segundo a regionalização Norte-Sul, como o Brasil, né? O nosso papel seria o de simples exportador de matéria-prima, de recursos naturais, para que fosse manufaturado e industrializado lá na Europa. E essas DITs, elas continuam ainda valendo hoje, né? Lógico que com algumas alterações, porque a maioria dos países já não são mais colônias, de um certo modo, não são colônias assumidamente, né? Mas depois a gente também vai estudar o que nós chamamos de neocolonialismo. Então, assim, essas DITs, elas continuam existindo hoje. Então, assim, por que essa dependência tecnológica, né? Como eu acabei de falar para vocês, tudo que é produto manufaturado, industrializado, principalmente os produtos que demandam tecnologia, são produzidos lá fora. Quando são produzidos aqui no nosso país, né, e em outros países subdesenvolvidos, eles não são produzidos por empresas locais, mas sim por multinacionais. O que são multinacionais? São empresas, né, de outras partes do mundo, principalmente dos países desenvolvidos, que atuam nos países subdesenvolvidos, e elas vêm para esses países não para gerar emprego ou para ajudar a economia daquele país. Ao contrário, ela vem para explorar mão de obra barata, ela vem atrás de vantagens econômicas, né? Então, essa colonização de exploração, né, a gente pode falar que ela continua ainda hoje, né? A gente pode elencar aí, por exemplo, a interferência, né, dessas grandes empresas aí dentro do governo para favorecê-las, né, através de leis e manobras políticas que a gente vai ver depois, tá? Então, ó, fora a questão da dependência tecnológica, né? Tudo que a gente precisa de tecnologia, por exemplo, no nosso país não existe nenhuma
fábrica de carros, por exemplo, que demanda tecnologia, que seja brasileira. Todas as fábricas de carros, né, automotivas, todas as indústrias automotivas que nós temos dentro do nosso país, são indústrias que vêm lá de fora para, né, para explorar aí o nosso país. Não só explorar a mão de obra barata e vantagens econômicas, como eu disse, mas também para aproveitar do nosso grande mercado interno consumidor, né? Lembrando que o país aí hoje conta com mais de 200 milhões de pessoas, né, gente? Nossa população é uma população muito grande. E então é também, além das vantagens econômicas, também é um mercado interessante, onde eles podem vender bastante né, a gente vê uma hegemonia desses países do norte aqui. Por exemplo, fábrica de tecnologia, celular, né? Celular, por exemplo, nós temos a Samsung, Sony e o iPhone, né? Todas as empresas de fora que negociam seus produtos aqui, tá? Continuando aqui, ó, dependência econômica. O que é a dependência econômica, né? Como é que ela se dá, essa dependência econômica? Através da atuação de bancos, né? De bancos multinacionais, bancos, por exemplo, Santander, né? Que é um dos exemplos de bancos que atuam aqui no Brasil, né? Nós podemos falar também da dependência econômica, a dívida externa, né? O Brasil sempre precisa, por exemplo, agora por causa da pandemia, o governo se viu obrigado aí a pedir dinheiro para o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que é um dos órgãos da ONU, né? Da Organização das Nações Unidas. E essa dívida externa aí, a gente continua com ela eternamente. A gente está sempre devendo para o FMI, para o BIRD, né, que é o outro braço econômico da ONU também, tá? Então a gente está sempre devendo dinheiro para eles. Então a gente também tem uma dependência econômica desses países. E além de tudo, a dependência cultural, né? Por exemplo, hoje você vai assistir um filme, a maioria dos filmes são estadunidenses, né? Ou cinema europeu. Muito pouca gente se interessa, por exemplo, por cinema nacional, né? Nós temos, por exemplo, na música também, né, os grandes artistas aí estadunidenses, europeus aí, como hegemonia aí, principalmente para o pessoal da idade de vocês, né? Temos, por exemplo, a NBA, né, que é o basquete, que é um esporte popular muito popular lá nos Estados Unidos, que aqui passa o campeonato, eu inclusive gosto e assisto, né? Então nós temos também uma dependência cultural desses países, tá? E das divisões internacionais do trabalho, das DITs do capitalismo, que eu já falei. Então, ó, aqui, o Planalto Central, o papel dele é muito pouco para poder nos inserir dentro desse sistema de globalização como ele é vivido lá nos países desenvolvidos do norte, tá? Então, não seria também a letra C a alternativa correta, tá? Continuando, agora a letra D, ó. A Divisão Internacional do Trabalho, DIT, que o professor acabou de falar, né, em que os países do sul subdesenvolvidos são dependentes do norte desenvolvido. É exatamente isso que retrata aqui, ó. O sul pequenininho, dependente, como se fosse o filhinho aqui, e o norte como se fosse a grande mãe, né? Que sustenta todo o planeta, né? Que o filho sempre depende, né? Por exemplo, o bebê depende dos pais. Aqui a gente vê isso também, os países, né? Subdesenvolvidos do sul que dependem aí economicamente, culturalmente, tecnologicamente dos países do norte aí propositadamente, tá? Feito de uma maneira proposital, né? Como o professor explicou ali atrás, né, para perpetuar aí esse sistema de dependência, tá? Então, ó, o que se vê na divisão do globo terrestre, com o norte maior que o sul, é a expressão da divisão internacional do trabalho, em que os países do norte desenvolvido estabelecem sua soberania sobre os países do sul
subdesenvolvido através do domínio da produção, né? A maioria, por exemplo, das indústrias que trabalham com tecnologia aqui e das que mais arrecadam aqui no Brasil são empresas multinacionais, né? E consumo das tecnologias, tá? A atual Divisão Internacional do Trabalho, o DIT do capitalismo financeiro, apesar de incluir o envio dos produtos industrializados de NPIs, né? Primeiro lugar, pessoal, que são NPIs, novos países industrializados. Ô, professor, o que são novos países industrializados? São países, né, que começaram tardiamente os seus processos de industrialização, como no Brasil, né? A primeira revolução industrial, ela começou lá na Inglaterra, no século XVIII, né? O nosso processo de industrialização aqui, ele começou só a se desenvolver a partir do século XX. Então, nós temos aí dois, né, séculos de atraso aí em relação à industrialização europeia, né? E outra, né? A nossa industrialização, como o professor falou anteriormente, ela é dependente, né? Dependente de maquinário que vem dos países desenvolvidos. O Brasil quase não desenvolve ciência, muito menos maquinário avançado aí, tecnologias avançadas para a indústria, né? Para tecnologia, para robótica, para computação, né? Isso já é cultural do Brasil e o Brasil assimilou, como o professor disse lá anteriormente, né? Então, assim, e outra, né? Também tem os empecilhos que eles, né? Que eles impõem, né? Através da soberania econômica deles, para que, por exemplo, se a gente for comprar uma tecnologia deles, nós temos que pagar royalties, né? Para a gente poder reproduzir essa tecnologia aqui, o que vai gerar lucro também para os países desenvolvidos, tá? Então, NPIs, né? NPIs, novos países industrializados, países que começaram o seu processo de industrialização de uma maneira tardia, né? Reforça a visão que esses sejam somente responsáveis pela industrialização de base. O que é industrialização de base? Por exemplo, transformar minério de ferro naquelas bobinas que a gente vê por aí os caminhões levando, né? Que mais? Indústria de gêneros alimentícios, né? Indústria de transformação de alimentos naturais em alimentos industrializados, por exemplo, eu pego lá o cacau, o leite, essas coisas e transformo ele em chocolate, por exemplo, tá? E indústria têxtil também, né? Então essa aqui é a resposta correta, tá? Então, ó, a divisão internacional do trabalho, em que os países do sul subdesenvolvidos são dependentes do norte desenvolvido, tá? Então a letra D era a correta. Continuando, agora mais uma incorreta, né? A letra E, a influência da globalização sobre o processo de transformação da educação brasileira. A globalização pouco influenciou ou influencia a realidade da educação brasileira, né? O professor postou um vídeo aqui, colocou um vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir ao vivo para vocês, mas eu vou dar um play aí, 2 segundinhos até o final do vídeo aí, só para que vocês entendam um pouquinho da realidade do que eu estou falando. Isso aqui é uma escola no Japão, tá? Olha a tecnologia que os professores utilizam lá e olha a nossa tecnologia aqui, principalmente no meu caso, que sou professor aí de escola pública, e a escola pública brasileira realmente sofre de uma defasagem tecnológica muito grande, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui então, ó. Que coisa, né, pessoal? Que professor que não queria ter uma ferramenta tecnológica dessa maravilhosa aí para trabalhar com vocês, né? A gente até tinha aqui há um tempo atrás aí as salas de tecnologia, né? Nós tínhamos
os professores também de tecnologia, né, de informática, que nos ajudavam muito, mas infelizmente, né, tudo aqui, eu acho engraçado essa relação política do Brasil, né? Todo político para se eleger, ele fala lá que ele vai investir em educação, aí a primeira coisa que eles fazem depois de eleitos é tirar dinheiro da educação, né? Um dos exemplos é que tiraram aí as salas de informática, né? Todo aquele dinheiro gasto pelo governo virou sucata, né? Que esses computadores aí foram sucateados, os profissionais, né, que eram professores de tecnologia, foram demitidos, foram abandonados, eles eram contratados, então foram descartados pelo governo e nós deixamos aí de poder, além de vocês aprenderem, né, e terem acesso aí à tecnologia dentro do sistema educacional, nós tínhamos também a oportunidade de tornar a aula mais interessante. Infelizmente, né, o governo não é educação para o governo brasileiro e não é só esse governo atual, nenhum deles é prioridade, tá? Então aqui, ó, a globalização pouco influenciou ou influencia a realidade da educação brasileira, ainda mais a educação pública de base. Veja o vídeo aqui ao lado de uma escola no Japão e podemos verificar a diferença dos recursos tecnológicos à disposição de professores e alunos por lá. Talvez hoje no sistema EAD que estamos vivenciando, né, no ensino à distância aí que estamos vivenciando forçadamente, né, por causa da crise da pandemia, perdão, do coronavírus, né, seja o maior salto tecnológico que tivemos na educação brasileira. Porém, infelizmente, ele não é abrangente, atende a uma minoria de alunos devido à desigualdade social vivenciada em nosso país, né? Então, nós temos aí muitos alunos, infelizmente, né, dentro agora desse sistema de educação à distância forçado pela pandemia, muitos desses alunos aí, uma grande parte, um grande contingente dos estudantes brasileiros, infelizmente, estão apartados desse sistema porque eles não têm uma internet em casa, não têm um computador em casa, não têm um celular em casa, não tem às vezes nem sinal de internet para que ele possa aí estar desfrutando e estar estudando, tá, gente? Por isso até que eu acho que o governo aí acabou de adiar aí o Enem para ver se a gente consegue sair dessa pandemia aí e fazer o Enem presencial, que seria mais justo para todos, tá? Continuando. Número 2, UniOeste. A globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista, ou seja, levar o capitalismo foi o ápice onde nós chegamos, o topo da montanha do capitalismo, levado ao mundo inteiro, tá? No fim do século XX, e graças aos avanços da ciência, produziu-se um sistema de técnicas presidido pelas técnicas de informação, que passaram a exercer um papel de elo entre as demais, unindo-as e assegurando ao novo sistema técnico uma presença planetária, ou seja, né, uma maior presença da tecnologia em todo o planeta, inclusive nos países subdesenvolvidos, tá? Só que a globalização não é apenas a existência desse novo sistema de técnicas, né? Ou de utilização da tecnologia em todos os âmbitos aí de nossa vida. Ela é também o resultado das ações que asseguram a emergência de um mercado dito, né, entre aspas, global, porque a gente já falou, né, que muitos dos países aí, principalmente países subdesenvolvidos, eles estão alijados desse papel, desse mercado global aí, dessa tal globalização, tá? Responsável pelo essencial dos processos políticos atualmente eficazes, tá? Então, ó, Milton Santos, professor que eu falei lá na questão passada, por uma outra globalização, o livro que eu falei dele, né? Do pensamento único à consciência universal. Considerando o enunciado anterior sobre o processo de globalização,
na sociedade contemporânea, assinale a alternativa correta. Vamos lá então, pessoal. A globalização é um processo exclusivamente baseado no desenvolvimento das novas técnicas de informação e sua origem está diretamente relacionada com a difusão e universalização do uso da internet, que se deu a partir do final da década de 90. Não, pessoal, errado. O processo de globalização, ele já teve início lá no mercantilismo, na primeira fase do capitalismo, né? De espalhar o sistema capitalista pelo mundo. E ele não fica, né, como o professor disse anteriormente, ele não fica só restrito, né, à tecnologia, né, ou à difusão aí de novas tecnologias, ou que nem fala aqui, de novas técnicas de informação, tá? Ele vai muito além, né? Ele vai também à união de mercados, né? A extrapolação de fronteiras econômicas, né? A participação no mercado financeiro e por aí vai. Então aí a gente já vê que só a tecnologia não é suficiente para classificar como globalização. Então a letra A está errada. Então, olha lá, errado. A globalização vai bem além da simples disponibilização de internet ou quaisquer outras tecnologias no planeta. Mesmo porque, devido à desigualdade inserida no processo de globalização, muitos dos países do planeta não possuem amplo acesso a essas mesmas tecnologias. Lembrando que o processo de globalização é mais excludente do que inclusivo. Então ele mais exclui do que inclui. O professor colocou uma foto aqui que traduz bem isso aí, né? Pessoal, aqui é Gana. Gana é um país africano que é um dos maiores, considerado hoje lixão tecnológico do mundo. O que acontece, pessoal? Todo lixo tecnológico ele é extremamente danoso ao meio ambiente, ao solo, né? As fontes de água que ficam no subsolo, né? Ele é extremamente poluente, extremamente tóxico, radioativo, né? Todo tipo de tecnologia, né? E ele é dificilmente reciclável. Então, o que os países desenvolvidos fazem? Eles jogam, né, o lixo. Olha, pessoal, é incrível. Navios e navios com contêineres cheios de lixo tecnológico são descartados diariamente lá em Gana e em outros países africanos também, tá? Então, olha o papel de Gana dentro do processo de globalização, é o lixão tecnológico. As pessoas lá, a maioria não tem acesso à tecnologia, não tem acesso à internet, não tem acesso a celulares, não tem acesso à tecnologia na educação, nem na medicina, né? A tecnologia lá não é utilizada para melhorar a vida da maioria esmagadora da população. Ao contrário, o papel de Gana é o papel de lixão tecnológico. Né? O professor colocou essa imagem aí para ratificar aí a resposta que eu dei para vocês e também para mostrar aí a inserção dos países subdesenvolvidos aí no processo de globalização, tá? Continuando. Letra B. Entre as características próprias da globalização, temos a alteração profunda na divisão internacional do trabalho, em que a distribuição das funções produtivas tende a se concentrar cada vez mais em poucos países, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão. Pessoal, ao contrário, tá? Ele fala aqui, né, da concentração de poucos países. Não são de poucos países, né? São de vários países, porém todos esses são países desenvolvidos, né? O que nós chamamos hoje de multipolarização, né? Que a globalização, né, se espalhou para outros países que foram se industrializando também, né? Antigamente nós tínhamos aí, né? Principalmente na época da bipolaridade, né, da divisão hegemônica mundial aí entre União Soviética e Estados Unidos, depois da queda do Muro de Berlim e do fim
da bipolaridade, né, nós tivemos aí a inserção, né, e o desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico de vários outros países, por exemplo, como o Japão, os tigres asiáticos, no caso a Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, né, e tivemos aí também o desenvolvimento da Alemanha, que hoje é o país mais desenvolvido economicamente e tecnologicamente da Europa, tá? E outros, tá? Então aqui, ó, isso aqui já fala pra gente que essa, né, concentração só, por exemplo, nos Estados Unidos e no Japão é muito pouco, né? Concentrou em outros países também, tá? Então aqui, ó, que o professor fala, ó, falso. Com a globalização, a divisão internacional foi, sem dúvida, aprofundado. Então ela se aprofundou, né? Em vez de tipo ela inserir esses países, né, do sul, ao contrário, né? Ela fez com que eles se tornassem mais dependentes economicamente, tecnologicamente e financeiramente. Porém, né, ela não concentrou a distribuição das forças produtivas, né? Então hoje a gente não tem só indústrias aqui nos Estados Unidos, aqui na Europa, aqui no Japão, não. Nós temos aí indústrias multinacionais, como mostra aqui na figura, ó, por todo o mundo, né? Porque as multinacionais vão para outros países, como o professor disse anteriormente, atrás, né, de benefícios econômicos, né, vantagens econômicas, né, que eles possam aumentar os seus lucros. Vou dar um exemplo muito simples, tá? Hoje, por exemplo, um funcionário de uma indústria lá na Alemanha, por exemplo, né, da linha de produção lá, ganha em torno de 3.000 a 4.000 euros mensais. 4.000 euros transformado para o valor do euro hoje aqui no Brasil, gira em torno aí de um salário de 20 mil reais por mês. Se a gente pegar uma multinacional, vou utilizar aqui a minha realidade, né, que é Santa Catarina, tá? Por exemplo, aqui a BMW, que é da minha região aqui, né, da região de Joinville, aqui em Santa Catarina, hoje ela paga para um funcionário de linha de produção lá em torno de 2.000 reais. Então, olha só, esse mesmo cara que trabalha na BMW aqui na Alemanha, ou na Volkswagen, que seja, né, lá ele custa 20 mil reais, aqui no Brasil ele custa 2 mil. Então, olha só, essa empresa só de economia com o salário de um funcionário por mês já obteve um lucro de 18 mil reais, né? Fora na questão de matéria-prima, de logística e outras coisas que ajuda demais, né? E fora a exploração aqui do mercado interno consumidor, né? Por que a BMW, por exemplo, né, ela resolveu aqui vir para o sul do Brasil, né, para Santa Catarina, porque fica muito mais fácil ela atender o mercado interno consumidor, não só brasileiro, mas como sim de todo o Mercosul, né, porque Santa Catarina aqui, né, ficaria aqui mais ou menos, né, ficaria aqui nessa região aqui do mapa que o professor está mostrando, aí eles têm acesso muito mais fácil ao Paraguai, né, ao Chile, à Argentina, ao Uruguai, tá? E assim por diante, tá? Continuando aqui então, ela ampliou essa distribuição através da difusão das chamadas multinacionais ou empresas globais, que se instalaram em países subdesenvolvidos em busca de matérias-primas baratas, né? Como o professor disse, o nosso papel na divisão internacional de trabalho, ser, né, fornecedor de matéria-prima, de recursos naturais, mão de obra abundante, temos uma população enorme aí, né? Então a nossa mão de obra é abundante, né? Não vai faltar mão de obra para essas empresas aqui. Leis ambientais frágeis, né? Que a gente vai ver o que é lobismo aí mais para frente, né? As nossas leis ambientais aqui são muito frágeis. Hoje ainda a gente tem a presença aí de descarte de resíduos tóxicos aí em rios, aqui no nosso caso aqui de Santa Catarina, na Baía da Babitonga, é um absurdo que as indústrias aí despejam de lixo tóxico aí nas nossas nascentes, nos nossos rios, tá? E facilidade de alcance ao mercado consumidor, como o professor falou aqui, além
mercado interno consumidor brasileiro ser muito atraente, né? A gente tem aqui, quem se instala no sul do Brasil, por exemplo, tem toda essa vantagem, essa facilidade de logística de levar os seus produtos para outros países do Mercosul, tá? Então ela é falsa. Próxima, letra C. Sobre as ações que asseguram a emergência do mercado global, o autor está se referindo à doutrina econômica neoliberal que, entre outros princípios, defende o fortalecimento do Estado. Só aqui a gente já vê que está errado, tá? O liberalismo ou neoliberalismo, ele é o contrário. O que eles defendem é a mínima ou nenhuma intervenção do Estado, né? Estado, quando eu falo Estado com E maiúsculo aqui, estou fazendo referência ao governo, né? E a intervenção estatal como reguladora direta dos mercados industrial, comercial e financeiro. Então, quando a gente fala de neoliberalismo ou liberalismo, nós estamos falando da intervenção mínima ou ausência total de intervenção do Estado, do governo na economia, né? As próprias economias, né? As próprias indústrias, perdão, as próprias empresas, né? Queriam estabelecer como produzir, onde produzir, quando produzir e também o valor dessas mercadorias através da concorrência, tá? Então, aqui na charge, né, tá falando aqui sobre liberalismo, basta a intervenção do Estado, né, na economia, né? Ou seja, pare com a intervenção do Estado na economia. Aqui no gráfico, aqui é um gráfico, por exemplo, de lucros, né? Então as empresas estão dando lucros, então o liberal lá, o dono da empresa liberal lá, ele não quer a intervenção do governo. Por quê? Porque ele está obtendo lucros enormes aqui, ó a curva de lucro dele. Aqui já, porém, basta a intervenção do Estado na economia, né? O que ele fala? O lucro dele caiu, como mostra aqui no gráfico, o que vai fazer? Ele vai buscar a intervenção ou ajuda do governo, ajuda financeira, né? Para poder se reerguer. A gente está vivendo um momento econômico que nos mostra aí a ineficácia do sistema liberal do sistema neoliberal, né? A gente está vendo aí o governo dando dinheiro não só para a população, mas o governo dando dinheiro principalmente para as grandes empresas, né? O microempresário, o empresário médio está abandonado, né? Nesse momento aí por causa da pandemia. E o que aconteceu? O governo focalizou aí, né? O dinheiro, a ajuda do governo para as grandes empresas. Então o liberalismo é só bom dentro dos lucros, né? Para os grandes empresários. Agora, quando os lucros caem, por exemplo, agora movidos pela economia, aí sim eles querem a ajuda ou a intervenção do Estado, tá? Então essa letra C também falso. Vamos ler o que o professor colocou aqui, ó. O neoliberalismo, na verdade, preconiza a mínima regulação do Estado na economia, a participação do governo na economia e o predomínio da propriedade privada em detrimento da propriedade estatal, né? O que quer dizer? Né? Que nem a gente vê aí várias pessoas, tem que privatizar, né? Todas as empresas. Primeiro, o que é privatizar? Tornar empresas que pertencem ao Estado, estatais, torná-las privadas, né, pertencente a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, tá? Porém, quando as economias mundiais enfrentam grandes dificuldades, como no caso da Grande Depressão, lá em 1929, a quebra da Bolsa de Nova York, né? E como no atual caso da Covid-19, né, da pandemia agora, sempre é o governo e a sua intervenção que acabam salvando o mercado de um colapso ou de um aprofundamento da crise, né? Como mostrou lá, né? Naquela charge lá. Quando os lucros estão
indo bem, quando as empresas estão indo bem, aí eles não querem, né? Os empresários não querem intervenção do Estado, do governo. Agora, quando existe uma crise econômica, aí eles querem recorrer ao governo, né? Num negócio que nós chamamos de keynesianismo, né? Que a gente vai ver aqui. Vamos só dar uma observada nessa charge aqui, né? Ó, desigualdades sociais. Ó, aqui o pai, né? Que tem uma condição econômica pouco melhor. Olha lá, filho, iPad para você, né? Aí aqui a pessoa de uma condição econômica mais baixa, né? Ó, filho, você vai e iPad, né? Vai e pede dinheiro ali no sinaleiro, tá? Então, assim, o liberalismo, ele também aprofunda as desigualdades sociais. Eu queria falar só um pouquinho de um caso que aconteceu, né, na Itália, né, e aconteceu nos Estados Unidos também. A Itália também tem um viés bem liberal na economia, e os Estados Unidos, que a gente conhece como a Meca, né, do neoliberalismo. O que aconteceu? Por que nós tivemos tantas mortes e de uma maneira tão galopante, tão rápida, né? Tanto na Itália lá e quanto nos Estados Unidos também? Porque lá eles não têm um sistema, né, de saúde pública, né, eficiente. E nem nos Estados Unidos não existe saúde pública, não existe o SUS, por exemplo, que é gratuito entre aspas, né? Porque a gente paga impostos, né? Mas é acessível a qualquer pessoa, basta ter a carteirinha do SUS, você vai lá, se você precisar de uma cirurgia, você faz, se você precisar de um transplante, você faz, se você está resfriado, você vai, e ainda ganha remédio e outras atribuições do SUS que não vem ao caso agora, tá? O que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, quando explodiu a Covid lá, as pessoas não tinham dinheiro para se tratar, porque não existe saúde pública lá. O que acontecia? A pessoa morria. Ou então, se a pessoa procurava um hospital lá, eu vi um caso aí, mostrou em um dos canais aí de internet, de informação aí, né? Se eu não me engano, foi o UOL ou a Folha de São Paulo, não me lembro agora aonde eu li exatamente, que o cara foi se tratar de Covid no hospital lá, e a conta dele, depois que ele saiu lá, ficou em mais de $200.000. Para vocês terem uma ideia, né? Imagina, $200.000, quem aqui no Brasil poderia se tratar de Covid com $200.000? Aí o que aconteceu? Passado um tempo, o governo foi lá, o governo estadunidense foi lá e pegou lá partes, né, de hospitais lá e pagou para esses hospitais privados aí para poder atender as pessoas de maneira gratuita, né? Ou seja, o Estado interviu na saúde lá, né, e permitiu que as pessoas de baixa renda pudessem ter acesso à saúde pública, né? Isso aí é uma prova de que o liberalismo não funciona, né? Aliás, eu digo simplesmente aí para quem acredita no liberalismo, né? Principalmente quando ele é aqui nos países subdesenvolvidos, né? Eu só digo uma coisa: o liberalismo acaba, né, quando nós temos aí a criação ou a implementação do que nós chamamos de cartéis econômicos, né? Ou das aí do que nós podemos chamar de trusts, né? Ou ainda que a gente pode chamar de monopólios e oligopólios, tá? Para acabar com o liberalismo, com a falácia liberal, é só a criação de monopólios e oligopólios que já acaba com a concorrência, e aí a gente vai ser vítima e não vai ter liberdade de escolha como a gente acredita que teria, ou então no caso aí de uma catástrofe aí, que nem da pandemia aí do Covid, que, né, nos prova aí que no final todo liberal aí tem que recorrer ao Estado, principalmente aquele liberal que é pobre, né? Tá? Continuando então, vamos lá. Aqui o professor queria falar, né? O professor falou do keynesianismo, então eu coloquei aqui, ó. Esse é o Keynes, tá? Então, ó, o que é o keynesianismo, né? Intervenção estatal na economia em tempos de crise econômica, intervindo direto ou indiretamente no mercado, como a estatização de empresas, incentivos fiscais e empréstimos flexibilizados para iniciativa privada, entre outros. John Maynard Keynes, né, nasceu em Cambridge,
5 de junho de 83 e morreu em East Sussex, né, no dia 21 de abril de 1946, lá na Grã-Bretanha, né? Foi um economista britânico cujas ideias mudaram fundamentalmente a teoria e prática da macroeconomia, da economia mundial, né? Bem como as políticas econômicas instituídas pelos governos. Na década de 30, lá na quebra da Bolsa, né, lá na Grande Depressão, Keynes iniciou uma revolução no pensamento econômico, opondo-se às ideias da economia neoclássica, né, do capitalismo aí lá idealizado pelo Adam Smith, tá? Que defendiam que os mercados livres, né, o liberalismo, o neoliberalismo, ofereceriam automaticamente empregos aos trabalhadores, contanto que eles fossem flexíveis na sua procura salarial, né? Vamos dar um exemplo de uma política econômica neoliberal ou liberal aqui no Brasil agora atuante, por exemplo, é a tal da MP verde e amarela aí, né? Da carteira de trabalho verde e amarela, que foi aprovada aí recentemente aí na Câmara dos Deputados, mas ainda não foi implementada, tem que passar pelo Senado e pela aprovação também do governo federal, né, do Executivo Federal, para que ela seja colocada em vigor. O que a SMP propõe? A perda de diversos direitos trabalhistas, tá? Todo direito trabalhista, ele custa ao empresário, tá? Isso aí é só um exemplo um pouco mais sucinto, né? Quem quiser pesquisar aí depois na internet pode pesquisar. O que acontece? Você tira direito dos trabalhadores, força o trabalhador a jornadas mais extensas de trabalho, tirando o direito deles, o lucro do patrão aumenta, o lucro do empresário aumenta, tá? Então isso aí é um exemplo de uma política neoliberal. Pesquisem por vocês mesmos, tá? Não acreditem em mim, não. Vão lá atrás, colham informações, corram atrás aí, que vocês vão ver aí sobre a MP da carteira verde e amarela, tá? Continuando. Letra D. Atualmente, as relações econômicas mundiais, compreendendo a dinâmica dos meios de produção, das forças produtivas, da tecnologia, da divisão internacional do trabalho e do mercado mundial, são amplamente influenciadas pelas exigências das empresas, corporações ou conglomerados multinacionais. Tá aqui uma passeata aí, ó, bem atual aí, ó, privatiza tudo. Porque qual que é a finalidade, né, da participação do governo, né, de uma empresa estatal? Qual que é a finalidade do governo como empresário? Por exemplo, vou dar um exemplo de uma empresa estatal, a Petrobras. Por que a Petrobras existe? Por que o governo quer ter empresa? Por que o governo se preocupa em ter lucro? A preocupação original deveria ser o quê? Gerar lucro para o país, é uma empresa que pertence ao governo, gerar lucro para o país, para quê? Para que esse lucro fosse investido em políticas econômicas, em políticas sociais, voltadas à melhoria das condições de vida da população. Mas não é o que se vê, a maioria das empresas aí. A gente viu aí o escândalo da Petrobras aí no governo passado aí, né? A gente viu aí o desvio lá de dinheiro horroroso que teve na Petrobras, que quase levou a Petrobras à falência aí. E o que aconteceu? Em vez desse dinheiro ir para melhoria, né, para benesses aí, né, voltadas para a população, foi para bolso de político corrupto, tá? Então, às vezes a pessoa se emociona e fala, não, tem que privatizar mesmo, porque esse lucro fica todo com os políticos? Fica, né? Infelizmente, mas não é essa a finalidade. Se ela fosse bem gerida, né, bem vigiada, não aconteceriam esses casos de corrupção, né? Então não é uma culpa da estatização ou do pensamento do governo ser dono de uma empresa, mas sim da má gestão, tá? Então vamos lá. Verdadeiro. Com o processo de globalização, a propriedade privada tornou-se predominante no mundo, né? A maioria das empresas aí, vamos colocar aí 90% ou mais aí de todas as empresas do mundo, são de propriedade privada, ou seja, de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, tá?
o que ocasionou o surgimento de grandes corporações que passaram a ter influência decisiva sobre a dinâmica econômica mundial. Ou seja, essas empresas, elas influenciam politicamente, elas intervêm de maneira política nos governos, financiando campanhas políticas e colocando quem elas querem lá. Para quê? Para defender os interesses dela e não defender os interesses das populações, diminuindo o papel e o tamanho do Estado, tá? Que nós vamos ver mais para frente. Onde produzir, como produzir, quanto produzir, que o professor falou anteriormente, flexibilização das leis trabalhistas através do lobismo, né? Que é o lobismo? A intervenção, né, de um representante, de um lobista, né, dessas grandes empresas, né, dentro do governo, financiando, né, campanhas políticas, financiando políticos, pagando propina, como a gente viu no caso da Odebrecht aí no final do governo Dilma lá, e, né, de outras maneiras também. Dispersão industrial, né? Ou seja, as grandes empresas procuram, dos países desenvolvidos, procuram empresas, né, em países subdesenvolvidos para buscar aí leis ambientais mais flexíveis, aumentar os lucros e etc, tá? Desconcentração industrial, mesma coisa que dispersão industrial aqui em indústrias globais, e desvalorização das empresas estatais. Isso é uma tática, pessoal. Desvalorizar uma empresa estatal faz parte da tática capitalista aí, para quê? Para tornar aquela empresa mais barata para que eles possam privatizar. O que é privatizar? Comprar uma empresa que pertencia ao governo. Então eu começo a fazer uma campanha de difamação ou atrapalhar o serviço daquela empresa estatal e acusar aquela empresa de corrupção e outras coisas mais, falar que aquela empresa não gera lucro e outras coisas, como acontece com o nosso Correio aqui, como está acontecendo com o nosso Correio no Brasil agora. Para quê? Para que o preço, para que o valor dessa empresa caia, e forçar o governo a privatizar, que nem naquela passeata que nós vimos ali, para os grandes empresários, os grandes industriais, comprarem essa empresa a preço de banana, tá? Aí eles compram por um preço baixo, passa 1, 2, 3 anos aí, essa empresa, a ação dela tá valendo um monte, tá dando um monte de lucro, tá? Então isso aí também é uma tática, né, através do lobismo aí, para desvalorizar as empresas estatais e torná-las privatizadas para dar lucro aí para as grandes multinacionais, tá? Então, essa era a verdadeira, tá? Aqui o professor colocou o que é o lobby, né? Lobby se caracteriza como uma atividade de exercer pressão sobre algum poder da esfera política para influenciar na tomada de decisões do poder público, ou seja, influenciar o governo na tomada de decisões, na construção de leis, tá? Para favorecer essas empresas em prol de alguma causa ou apoio. Ele pode ser exercido tanto por grupos civis, que ocupam os corredores da Câmara dos Deputados e Senado Federal, que é onde se fazem as leis de um país, tá, pessoal? A fim de convencer políticos a votarem a favor ou contra tal projeto, né? Quanto por grupos profissionais que representem e intermediem os interesses de grandes corporações, como eu disse anteriormente, partidos políticos e grupos empresariais. Isso quando esses próprios empresários aí, que nem no caso do Brasil nós temos a bancada ruralista, a bancada latifundiária, a bancada evangélica e outras bancadas mais aí, que estão lá não para defender o meu interesse, o seu interesse, o interesse da população, mas sim defender o interesse deles, o interesse econômico e comercial deles, tá? Então aqui, ó, fala um pouquinho aí do papel do lobista, né? Ó, tá aqui o lobista, tá aqui o político e tá aqui a gente aí, né? O cidadão comum, o eleitor, né? Olha lá, ó.
Sou eleitor, pago o seu salário e você é minha voz no governo. O que ele está falando, né? Quando a gente vota em alguém, a gente vota para que ele represente os nossos interesses lá, né? Por isso que nós vivemos um sistema representativo. Eu voto para aquele político representar a minha vontade lá, né, no governo. E aqui, ó, o lobista falando para ele, sou lobista, né? Cubro o salário, né? Tipo, ele paga propina muito mais do que é o salário do político e compro essa voz, né? Ou seja, quem vai ser representado aqui pelo político não é esse carinha aqui que somos nós, mas sim as grandes empresas e os grandes tubarões aí do mercado internacional, tá? E letra D, que era errada também, ó, as estratégias protecionistas tomadas pelos governos em todo o mundo são estratégias protecionistas para proteger a economia local de um lugar, são medidas para proteger a economia local de um lugar contra multinacionais, contra produtos vindos de outros países, tá? Dificultando a entrada de produtos estrangeiros em seus mercados nacionais, são consideradas como características marcantes do processo de globalização. Aí aqui, ó, vocês precisam parar de tomar essas medidas protecionistas. Aqui figura, né? Essa figura faz o exemplo aqui, a bandeira dos Estados Unidos, né? Que, ó, ele está falando para outro país aqui, ó, né? Aqui no caso era a Dilma, tá? É uma charge aqui da época do governo Dilma. O governo dos Estados Unidos falando que nós, e os empresários americanos, falando que nós precisamos parar de tomar medidas para proteger, aqui no caso da Dilma, né, para proteger os interesses econômicos, né, do Brasil, né, para liberar aí que a maior influência do mercado externo, né, do mercado principalmente estadunidense, aqui no Brasil, tá? Mas, no entanto, vocês veem que ele está todo armado aqui, ou seja, para eles, protecionismo dos outros é ruim, mas vê se eles querem indústrias de outro lugar e de empresas de outro lugar atuando lá, não, aí eles tomam medidas protecionistas também, né? Então o professor colocou aqui, ó, falso. A característica marcante do processo de globalização é, na verdade, a máxima abertura comercial e o mínimo possível de intervencionismo, embora alguns países não aceitem essa regra, como é o caso da charge lá nos Estados Unidos. E aqui o professor colocou para vocês o que é protecionismo, ó. Sistema que protege a indústria e o comércio de um país através da criação de leis que não autorizam ou dificultam a importação de certos produtos. Vamos supor que esse celular aqui, ó, ele seja fabricado no Brasil, tá? E nós temos um outro celular fabricado lá nos Estados Unidos, tá? O que é o protecionismo? Aqui, por exemplo, o preço de venda desse aqui é R$1.000, tá? E o preço lá do norte-americano, lá do estadunidense, por causa do acesso maior à matéria-prima, mão de obra mais barata que eles utilizam através de fábricas globais, sairia aqui no mercado nacional a 800. O que seria uma medida protecionista, né? Se você tem lá o mesmo celular com a mesma tecnologia, você vai optar por um nacional ou por um importado, né? Se eles tiverem a mesma tecnologia e o mesmo preço, né? Você vai priorizar, por exemplo, o de nome lá dos Estados Unidos, o iPhone, por exemplo, ao invés do meu aqui, o pauzinho velho aí, né? Agora, o que eu faço? Uma medida protecionista. Eu sou o governo, eu vou lá e faço assim, ó. Se esse sai 800 e esse sai 1.000, eu coloco impostos lá que esse aqui vai ter que ser vendido a 1.500. Para quê? Para priorizar a venda do meu produto nacional, priorizar a minha indústria, priorizar a indústria nacional. Isso é protecionismo, tá, gente? E aqui, pessoal, o professor colocou aí uma música, né, do Tribo de Já, para quem gosta de reggae aí, eu gosto pra caramba dessa música aí, e essa música, Globalização, o Delírio do Dragão, ela fala sobre tudo isso que a gente conversou aí, sobre globalização e os seus efeitos aí
sobre o mundo, o professor colocou para vocês aí, para vocês escutarem. Espero, gente, que vocês tenham gostado da aula. Eu sei que a aula é um pouco longa, né? Então você pode parcelar aí para você assistir. Assiste um pouquinho hoje, assiste um pouquinho amanhã, assiste um pouquinho outro dia, né? Mas é importante que vocês assistam. A globalização e tudo isso que a gente falou sobre economia, sobre capitalismo, sobre lobismo e tudo isso é muito importante. Sempre caiu no Enem, sempre cai no Enem, tá? Então é muito importante que vocês se apropriem desse conhecimento para que vocês possam ir bem lá na hora, tá? Não adianta decorar. Quem fala que geografia, história é decoreba, é mentira. Isso é compreensão, tá? Você entendendo esses conceitos, você vai se dar bem aí em tudo quanto é prova de vestibular, no Enem, enfim, aonde você necessitar, em concursos, tá? Então, professor, deixa um abraço para vocês. Muito obrigado aí, tá? Pela participação de vocês. Dá o seu joinha lá no canal, curte o vídeo, acompanhe o canal, se inscreva, tá? Porque de tempos em tempos aí a gente está sempre lançando material novo, já tem bastante material lá no site também, lá na página lá do YouTube, perdão, que vai ajudar vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal.